Gabarito Análise Linguística do nosso caderno, né? Multidisciplinar, unidade 1, segundo bimestre. Galerinha, eu quero que vocês confira todas as questões, faça a correção marcando certo com a caneta. Eu não vou aceitar a lápis, tem que ser a caneta a correção para considerar pontuação, né? Considerar produtividade nos estudos de linguística. Acentuação gráfica, antigo acordo ortográfico, novo acordo ortográfico. Eu quero assim mostrar para vocês o que era antes e depois para vocês terem uma ideia. Como a maioria não, vocês, né, foram alfabetizados depois dos anos 90, já estão dentro do novo acordo ortográfico. Quem foi alfabetizado antes, como eu, antes, por exemplo, de tongos abertos e oi, em palavras paroxítonas, eram acentuados, perderam acento. Né? Por exemplo, a palavra ideia tinha acento, assembleia tinha acento, heróico tinha acento, jiboia tinha acento, hoje não tem mais. De tongos abertos, ei, el e oi, melhor dizendo, e oxítonas, continua acentuado sem mudança. Papéis, herói, troféu, chapéu. Em ato, que recebia o acento, perdeu o acento. Vou, tinha, hoje não tem mais. Sabendo que ato, as vogais estão juntas na escrita e na fala se separam. Enjoo, antes tinha acento, hoje não tem mais. Mesma coisa, hiato com 2 es, recebia acento, perdeu acento em verbo na terceira pessoa do plural do presente do modo indicativo. Crei, antes tinha, hoje não tem mais. Verbo dar, dei, ou antes tinha, hoje não tem mais. Vou só tirar aqui, espera só um pouquinho. Voltando, desconsiderem o acento aqui, porque na hora de fazer o cartazinho veio com esse acento. Não tem, tá? No primeiro momento tinha, antes do acordo, hoje não tem mais. Em verbo lenha, mesma coisa. Aqui eu tenho i, eu, tônicos após ditongo, eram acentuados, perderam o acento nas paroxítonas. Feiura, baiuca. Aqui vocês veem que tem as duas vogais formando ditongo nas duas palavras, e na sílaba seguinte, como feiura, antes tinha acento, hoje não tem mais. E o tônicos em ato continuam acentuados, mantidos, né? Antes eram e hoje continuam. Como em país, baú, saída, saúde. Por exemplo, país, se não tiver acento, é paz. Então, o acento faz todo sentido, né? Acento diferencial, uso para distinguir palavras, mais frequente antes do acordo ortográfico, como que ficou? Grande parte eliminada, tá? Por exemplo, a palavra para e para. Para pode ser verbo parar e para preposição. Antes tinha, hoje verbo parar não tem mais, tá? Eu paro, tu paras, ele para. Antes tinha esse acento para marcar que era verbo, hoje não tem mais. Pelo do animalzinho, hoje não tem mais. Pela, de pelar, não tem mais. Polo e polo também não tem mais, tá? Se você, principalmente, vou chamar atenção aqui, por exemplo, pelo é preposição. Pela também é preposição. E pelo de animal, pode confundir com preposição. Pela de verbo pelar, pode confundir, mas a gente vai saber a diferença dentro do contexto, tá? Essas duas aqui eu chamo atenção, tá? Acento diferencial mantido. Existia antes do acordo ortográfico. Permanece em alguns casos, como pode, passado, pode, presente. O pode não tem acento, porque já abre a vogal, porque é uma paroxítona, sem acento, né, que a maioria do português é acento. Por, como verbo, tem, continua com acento, e por, preposição, não tem acento.
Então, alguns acentos diferenciais permaneceram, diferente no caso anterior, que esse acento diferencial aqui na preposição pelo, aqui pelo e pelo de animal, eles tiraram, como pela também, e para do verbo. Esse verbo para tiraram, no verbo pôde não tiraram, ok? Trema, era usado, foi abolido. O que é trema? São dois pinguinhos em cima do U para dar esse som. Lingui, ui. Esse som é diferente, bem diferente, que frequentemente a gente não ouve no português, mas ele tem. Frequente, não vamos falar frequente, falar frequente. Marca aí o som do U como o mais próximo do I. 50, vamos falar 50, né? A gente fala assim, quen. Então, aproxima aí o U do som do I. Mesmo que ele não apareça na escrita, na fala, nós falamos aí do trema, né? O som do trema. Verbo ter e vir e derivados. Tinha a regra específica, mantida. Por qual razão? Ele tem, eles têm. A escrita é a mesma, o acento diferencial no circunflexo, na terceira pessoa do plural, é para marcar o plural, como o verbo ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm, eles mantêm, ok? É e, o. Óxido terminado em a, e, o, ei, eis, acentuados, mantém-se, né? Mantido novo acordo, como em café, cipó, parabéns, armazém. Mantém o acento. Antes tinha, ainda continua. Monossílabos tônicos, acentuados, mantido, como pá, pé e pó. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente, acentuadas, mantido também como em história, polícia, série, necessária. E aqui temos a regra geral das proparoxítonas, todas são acentuadas e continuam todas acentuadas. Aqui perderam o acento. Ideia, heróico, jiboia, voo, enjoo, creio, bem, lei, feiura, baiuca, para, do verbo parar. Continua com acento. País, baú, polícia, papéis, troféu, café, tem, vem, mantém, matemática, lâmpada. Né? Matemática e lâmpada, no caso, são proparoxítonas. Continuam acentuadas. Acentuar é dar sentido e faz toda a diferença. Por quê? Um acento pode mudar o sentido de uma palavra também. Só que essa regra aí é para regulamentar, para a gente ter um modelo, né? Como nós acentuamos as palavras para não se perder o sentido. Trema deixou de existir, como falei anteriormente. A regra que mais causa confusão entre os alunos é o qual? Por exemplo, país continua com acento porque há hiato. Ideia perdeu o acento porque de tongo aberto em palavra paroxítona, como eu já falei para vocês, todas as palavras paroxítona, voltando aqui em cima, né, na palavra ideia, ela é terminada em a maioria terminada em A, E ou sem acento, em português é paroxítonas, devido a isso, provavelmente, no novo acordo, eles mantiveram, aliás, tiraram, porque, sabendo que a língua portuguesa é paroxítona, não dá confusão. Fica melhor. Quanto menos acento, menos confusão, né? Aqui nós vamos já fazer a correção. Na questão da resenha, nós vamos estudar esse gênero textual, porque nós vamos fazer resenha, principalmente no terceiro bimestre. Nós vamos trabalhar com
Isso. Interdiscursividade, eu vou falar sobre esse assunto também, não agora. O que nos interessa agora é a correção. Leia as seguintes manchetes da versão online do jornal Folha de São Paulo, retirada da página Últimas Notícias, no dia 28 de fevereiro de 2021. Em seguida, justifica a acentuação gráfica das palavras destacadas. A palavra polícia, como nós vimos anteriormente, desculpa aí, pessoal, a palavra polícia, ela é uma palavra paroxítona acentuada seguida de tom crescente. É só fazer a divisão silábica que a gente vai perceber, né? Contando da direita para a esquerda, temos a última é oxítona, a segunda é paroxítona e já o acento já marca, né? Então, nós temos aqui uma paroxítona acentuada, seguida de tom crescente. Por quê? Como você já sabe, entre A e a letra, aliás, o A, fonema A, é mais puro, a vogal mais pura que o I. Quando há esse caso, a sequência de semivogal mais vogal forma-se de tom crescente. Quando as vogais, né, as vogais na escrita, né, eu ensinei muito bem para vocês que na escrita I e U são vogais. Na pronúncia é que elas tomam suas formas. O I sempre é mais forte na pronúncia que o A é semivogal. Então, quando ocorre isso, semivogal mais vogal, formam de tom crescente. Então, acentuada, paroxia acentuada, seguido de tom crescente. Eu não vou fazer o esqueminha aqui como eu faço no quadro, porque aqui não tem espaço e aqui também é só correção. Mantém, como nós vimos lá no termo novo acordo ortográfico, manteve-se, né, o acento para marcar o quê? Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Mantém terceira pessoa do plural. É acentuado. Como no verbo ter, que na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, ele vai ser o quê? Eles têm. Eles têm acento. Para que serve esse acento? Não muda nada na pronúncia, é só para marcar que é a terceira pessoa do plural. Por quê? Se é o singular é ele tem. Singular. Singular é ele tem. Vou colocar aqui. Tem. Ok? É só vocês fazerem aí a correção. Nosso projeto combate o futebol. Aliás, desculpa-me. Novo projeto de combate ao racismo no futebol pretende ir além dos gestos. Aqui a palavra além que nos interessa, né? Minha canetinha não tá muito boa, gente. Além
é uma oxítona, é só fazer separação silábica. Além, o acento cai na última sílaba, então é uma oxítona acentuada. Oxítona acentuada. Acentuada. Por qual razão? Porque terminado em EM, lembrando que o E é uma vogal átona. E se não tivesse o acento, ficaria além. Colocou o acento na última sílaba para dar essa pronúncia mais forte na última. Além. Se não tivesse, seria além. Sabendo que contando a direita para a esquerda, nós temos a última sílaba oxítona, a segunda paroxítona. Se tivesse uma terceira, a gente marca como proparoxítona. Mas nesse caso aqui, está muito visível, né? A última sílaba marcada aí. Marcada. MEC tem 8,9 mil obras abandonadas pelo país e pode perder 1,1 bilhão de reais. O que interessa é a palavra país. Lembra que nós falamos anteriormente? O acento aqui é para marcar, primeiro, é um hiato, separação de vogais, e a acentuação provoca aqui, a acentuação no I provoca o quê? Transforma esse ato em uma oxítona. Então, aqui é uma oxítona acentuada. Acentuada porque poderia ser a palavra paz. Se tirar o acento, fica paz. Aí fica um ditongo. Então, esse aqui é uma óxida acentuada formado por um hiato. Formada por um hiato. Aqui temos a palavra gênero, mas vamos ler aqui a manchete. Festival de Berlim de 2021, estreia virtual com gênero neutro e poucos brasileiros. A palavra gênero vamos fazer a divisão silábica, fica mais fácil. Gênero. Contando de direita para a esquerda, nós temos a última oxítona, a segunda paroxítona. O que está acentuada é a antepenúltima. Ela é uma proparoxítona. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Proparoxítona. Se quiser acrescentar, te acrescenta, são todas elas acentuadas. Mas aqui é só para identificar mesmo essa. Aqui, nessa questão, para correção, vocês têm que observar aqui, ó, bem, tem aqui após, tem aqui relatório, tem políticos, tem inúmeras, tem comitê, tem violência, tem responsáveis, tem inéditos e tem pública.
O que está se pedindo aqui, em relação às palavras, sublinhado o texto, assinala a alternativa correta quanto à situação gráfica. E vocês conferem. A que está certa é a questão, o item melhor, A. Que se tem aqui 3 palavras acentuadas, atende à regra das palavras paroxítonas, e 3 palavras acentuadas que atendem à regra das palavras oxítonas. Aqui também há o até, né? Aqui temos após, até e comitê, oxítona, todas nas últimas sílabas. Relatório, violência e responsáveis são o quê? Paroxítona acentuadas. Beleza? Segue. Aqui nós temos voltando um pouquinho. Voltando aqui, nós temos a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vagens têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amor. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Quem te observa aqui, que o Canção do Exílio, que é o texto 1, e no texto 2 é Canto a Regresso à Pátria. Quem sabe o que é exílio? Alguém que está fora do seu país, com saudade da sua terra, com aquele sentido como se tivesse, quem está no exílio é aquele que não pode voltar. E no texto 2, não. Canto de regresso à pátria. E ele começa com os mesmos elementos do texto 1. Minha terra tem palmares. Lá, minha terra tem palmeiras. E troca palmeira, faz um trocadilho, palmeiras com palmares. Palmares lembra o quilombo de Palmares, Zumbi, lembra a questão da escravidão. Se nós lemos todo o texto aqui da canção do exílio, de Gonçalves Dias, e te vê aqui o profundo amor que ele tem por essa pátria. Vamos lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá, em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Provavelmente o poeta do Canção do Exílio, ele coloca a terra dele como fosse um paraíso, melhor lugar do mundo. E o sabiá aqui tanto é que ele está grafado em letra maiúscula, ele vai representar o quê? O Brasil é um tipo de ave que ocorre em todo o território nacional. E aqui no texto Canto Regresso à Pátria de Oswald de Andrade, ele coloca Palmares. Ele quis dizer o seguinte, está fazendo uma crítica, né, uma paródia com esse texto,
mostrando que, na verdade, na época que o Gonçalves Dias, né, o eu lírico, vou colocar o poeta que escreveu, para contextualizar, Gonçalves Dias viveu no século XIX, o que tinha era escravidão. Então, Palmares aqui representa a servidão, a escravidão, melhor dizendo, vou colocar aqui, servidão fica ainda uma palavra leve para a situação que o povo escravizado, os negros passaram. Então, Palmares lembra o quê? A escravidão. Então, não era todo esse paraíso, né? Escravidão. Então, ele quer mostrar através desse poema, através dessa paródia, com um tom de ironia, né? Que o eu lírico estava muito mais preocupado com o passarinho, o sabiá, com as palmeiras, do que com as vidas das pessoas. Aí ele diz aqui, o José Andrade, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como de lá. Ele ainda elogia, né, a terra, mas minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Olha que ele coloca, quase que mais amores. Quer dizer, o amor mesmo não tem, né? Porque se tivesse amor, não existia tantas pessoas sofrendo. Minha terra tem mais ouro. Quer dizer, o que importa é o ouro. Importa esse ouro para quem? Não para os escravos, mas para quem estava no poder, né? Nesse caso, a, a elite, a elite brasileira da época que ele faz essa menção, essa crítica. Ouro, terra, amor e rosas. Então, nós vamos observar, na verdade, que ele faz uma paródia, fazendo crítica ao poema de Gonçalves Dias. Então, vamos para a resposta. Linda Hudson diz que a paródia é, por repetição, uma repetição inclui diferença e imitação com distância crítica. Levando em consideração a citação de Linda, da autora citada, vamos ver aqui. Em que sentido pode se afirmar, né, que o texto de Oswald de Andrade, que é no texto 2, constitui uma paródia no texto de Gonçalves Dias? Eu já expliquei, né? O texto 1 de Gonçalves Dias, vou colocar aqui, Gonçalves Dias. Vou tentar fazer uma economia, porque o espaço não vai dar. Porque é diferente você escrever digitalmente do que no texto, no livro. Então, no caso aqui, vamos começar. A Canção do Exílio demonstra um amor ufânico, né? Um amor exagerado, né? Um amor exagerado, pelo Brasil, porque vocês vão ver no segundo ano o nacionalismo e vocês vão encontrar Gonçalves Dias, a canção. Peraí, gente, eu devia te colocar aqui. Vamos lá. O espaço é muito pequenininho, gente, muito pequeno. Vou ter que diminuir alguma coisa, senão eu não vou conseguir dar a resposta para vocês aqui. Aí vocês só comparam. Vou começar bem aqui do comecinho. A Canção do Exílio. A
Canção do Exílio, do Exílio. Colocar aqui em parênteses Dias, para lembrar aqui do Gonçalves Dias. Apresenta um amor ufânico. Apresenta o ufanismo. O que é ufanismo? Um amor exagerado pela pátria. Sem ver os problemas. As pessoas têm um problema, mas faz de conta que ele não existe. Texto 1. Vou colocar aqui. Texto 1. Texto 1. Aí vou colocar assim um hífen. Só voltar um pouquinho para lembrar. Aqui, canto a regresso à pátria. Canto. Regresso à pátria. A pátria. De Oswald. Ai, difícil escrever pequenininho. Oswald de Andrade, modernista. Canto, Regresso à Pátria, de Andrade, Oswald de Andrade, ele é modernista, vão vê-lo no terceiro ano. Faz uma paródia da Canção do Exílio, do poema, do referido poema, do Gonçalves Dias. Faz uma paródia do poema do romantismo. Tá? Para criticar o poeta romântico. Aí não teve jeito, tá, gente? Vocês vão, espremem aí e coloca, porque aqui no digital ficou também um espaço muito pequenininho. Mas a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, apresenta o ufanismo, texto 1, Canção Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, modernista, faz uma paródia do poema do romantismo para criticar o poeta romântico pelo exagero pela falta de considerar a situação social vivida na então sociedade brasileira do século XIX. Vou colocar até aí que já dá uma ideia, tá? Na questão 4 vai ser a letra A, eu não vou comentar nada, essa aqui, tá? É um poeminha, né? Na verdade, que é tirado da música do Tom Jobim, relaciona com o texto 2,
E aí, daí tira foi, né, formada a questão, e aí é a questão A que acerta. Ao situar a composição do panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca-se o quê? Diálogo que a letra da canção estabelece diferentes tradições da cultura nacional. Isso aqui é bem facinho, não vou comentar. Então, faça em casa. A questão certa é a questão B de bola, ok? As duas estrofes a seguir em seu poema de Juca Pirama, de Gonçalves Dias também, de 1851. E aí se pede o quê? Nesse trecho, o poeta apresenta a tribo dos Timbiras. Constamos sem dificuldade que a ortografia da época era em muitos aspectos diferente que usamos atualmente. Tendo isso em vista, considere as seguintes afirmativas. Aí a questão B, né? Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Então, não vou entrar em meta questão, isso aqui é bem facinho, é só conferir e colocar o assertivo. Questão 2, faça em casa, vai ser a letra C, ok? A palavra história do texto, uma palavra paroxítono, está corretamente acentuada. Nós já vimos isso antes. Você, no texto 2, é uma palavra oxito também. Na última sílaba é fácil. E deve ser acentuado também café, dendê, porque são oxitas. Aqui está muito facinho. Terceira questão é letra A. Aqui, assinal alternativo que todos os vocábulos são acentuados por ser oxítono. Essa também é fácil. Paletó, avô, pajé, café, giló. Também bem facinho. Questão 4 é a letra D, né? As palavras saíra, destruída, e aí acentuam-se pelas mesma razão. Qual a razão que é essa? Lembra da questão do ditongo? Aliás, desculpa, que poderia ser um ditongo, mas é um hiato. A regrinha é fácil. A questão 5 é a questão B. Qual é a razão? Assinale a sequência na qual os vocábulos são acentuados graficamente pelas mesmas regras que determinam seu emprego em anúncio, convém, invés, Luiz, essência e arrogância. Mas fazendo a comparação, a ausência é uma paroxítona acentuada seguida de tom crescente, mantém e convém é por causa do verbo na terceira pessoa do plural, através, invés é um oxítono acentuada, país e Luiz é um hiato acentuado, área em essência também obedece à mesma regra, né? De paroxítona acentuada seguido de tom crescente, intolerância e arrogância também. Então, tá facinho. 6 vai ser a questão C. Cariri, Ficobras, Viva, Patrimônio, Universalíssima, que se pede qual sequência de palavras constituída respectivamente por oxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona e proparoxítona. Essa que é a certa, nem dispensa explicação, vocês já sabem. A questão 7 é a letra A. Nesse texto busca-se, né, seduzir o leitor por meio de exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho
evidenciam procedimento argumentativo é. Nós temos aqui a questão é a que linda antiga, muito sobre, sempre leal, invivida. Ó, gente, eu não tô conseguindo enxergar, tá muito pequenininho. Cidade do Porto. Invicta, desculpa. Cidade do Porto. Aqui temos a questão 8, que é a letra E, resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Aí tem uma questão 9, vamos avançar um pouquinho. A resposta é a E. Considerando os elementos constituídos, gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento, a resenha predomina. Opiniões a respeito de uma obra. Eu não vou ler o texto porque fica muito demorado o gabarito. Aqui só interessa, né, para nós quais que vocês acertaram. Aí vocês vão conferir aí. A 9 também é a E. Qual aspecto de organização gramatical atualiza? Ai, gente, tá muito pequenininho. Não sei se vocês vão enxergar. E para mim tá difícil mesmo com óculos. Os eventos apresentados na resenha contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme. Aqui. Como pronome de terceira pessoa ele ao longo do texto para fazer referência ao protagonista João Zero. Nós sabemos que qualquer texto acadêmico, geralmente a gente nunca usa a primeira pessoa, sempre a terceira pessoa para distanciar do objeto estudado, certo? É regra, né? Não sei como está na universidade hoje, mas na época que eu estudei, eu acredito que ainda hoje, né? Tem algumas publicações científicas já vi em primeira pessoa, mas o mais adequado é a terceira pessoa mesmo. Aí tem uma questão 11, que é a letra C. Aqui, no poema de Ana Cristina César, relação entre as definições apresenta o processo de construção do texto indica que a seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. Aí a questão 12, nós temos aqui o texto, vai ser a letra C, o texto B aborda o tema da nação e o texto A, sem perder a visão crítica à realidade brasileira, né? Que é, voltando um pouquinho da questão 12, que é a canção do exílio novamente se repete aqui, fazendo uma relação com o mesmo texto, Canto do Regresso da Pátria, ok? Com novo acordo ortográfico, como passaram a ser grafados de tons abertos, o hiatos, o e as formas verbais e. Essa aí eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Volta aqui. Aqui, e vocês têm aqui a resposta, tá? Faz uma resposta bem robusta. Pega os exemplos aqui e dê a resposta, tá bom? Em que diferença a paródia da paráfrase? Qual a diferença da paráfrase? A paráfrase, a paráfrase, você já sabe o que é paráfrase, mas vou repetir. A paráfrase, é o que ela é, qual é a essência da paráfrase? É fazer uma
releitura de um dado texto, de um determinado texto, gente, aqui essa caneta voltando. Olha, eu vou falar e depois vocês replicam, porque aqui o espaço é muito pequenininho, não dá para escrever muita coisa. Porque eu peguei lá do plural e passei para cá o PowerPoint, ficou muito pequeno, então não dá nem para escrever. Então, a diferença da paródia e da paráfrase, que a paródia você faz uma releitura de um determinado texto, que você vai fazer de acordo com suas palavras. E a paródia não, você vai fazer uma releitura de um determinado texto, já colocando de acordo com a sua visão, fazendo digamos assim, uma inversão. Você vai colocar a versão das suas ideias em relação àquele texto, com a finalidade de entreter, criticar, fazer uma reflexão. Então, eu não vou escrever aqui porque o espaço é muito pequenininho, tá? É bem difícil fazer. Mas a, a parte mais importante está feita. E boa correção para vocês. Ok, ok. Não se esqueçam que isso aqui vale, cada unidade vale, corrigida vale 0,25 décimos. E vai somando. Conta quantas unidades que vocês têm de língua portuguesa. Módulo 1, análise linguística, literatura e produção de texto. Até mais. Até a próxima.